ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indica Gabriel Galípolo para a diretoria de política monetária do Banco Central. E sobre isso vamos conversar agora com o economista e sócio da Nomos, Beto Saadia. Bom dia, muito obrigada pela sua participação aqui. A gente viu o ministro, portanto, indicando esses dois nomes, né, para diretorias. De um total ali de 9, né? Mas as vantagens, assim, ele tem uma certa apreciação por alguns membros, assim, que a gente conversou. Ele trabalhou ali nas 3 esferas do governo, nas 3 esferas importantes para ocupar um cargo do governo, como a academia, o mercado privado e também no próprio governo de São Paulo, onde ele foi um profundo conhecedor ali e aplicador das regras ali de PPPs e também de concessões. Então, é um nome que tem também, que guarda aí alguns questionamentos também por conta de diferenças ideológicas da própria diretoria atual e também do próprio RCN, mas a gente teve ali, como foi mencionado até um pouco anteriormente, ele tem um certo apadrinhamento ali do próprio Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central. Sim, o próprio ministro da Fazenda, durante o anúncio, disse que essa nomeação veio do próprio presidente atual, então, Roberto Campos Neto. Ontem também a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que foi uma boa indicação, que esse nome que ele tem aí experiência, né, já trabalhou em bancos. Na sua visão, Galípolo chega com uma missão de talvez apaziguar essa situação entre a gestão atual e o atual presidente do Banco Central? Sim, porque ele tem feito isso, tá? Ele tem sido um elo entre o Banco Central e o Ministério da Fazenda. Esse é um elo importante, apesar de que é importante que isso seja bem feito para não descaracterizar a independência dessas 2 autarquias, né? Você tem ali uma autarquia monetária, que cuida de taxa de juros, e você tem uma autarquia fiscal, que é o governo. Então, essas 2 instituições, elas precisam dialogar, elas precisam estar sincronizadas, porque as 2 políticas, elas atuam e têm como consequência os mesmos efeitos, tá? Então, essa ligação é muito importante. O Galípolo é reconhecidamente um conciliador, todas as pessoas que já trabalharam com ele e que a gente conversou também, mencionaram que ele não se encaixa exatamente numa certa caixinha ideológica, apesar dele ter transitado junto a alguns economistas um pouco mais ligados à heterodoxia, que que guarda ali uma teoria monetária um pouco mais leniente com inflação e taxa de juros, uma teoria que já deu errado no Brasil, por volta de 2011, deu muito errado até. Então, a gente acredita, e aqui trazendo um pouco da frase do economista Mário Henrique Simonsen, uma crítica que o Mário Henrique Simonsen fazia é que ele criticava que o Brasil tentava tudo que ele podia de errado até dar certo. Eu não acho que o Galípolo se encaixa nessa frase. A gente já teve uma frustração grande em 2011, 2012, quando a gente tentou reduzir a taxa de juros de uma forma onde existia ali um conceito teórico por trás, mas que acabou dando errado. E é importante também não deixar de mencionar o Ailton de Aquino, que entra como diretoria de fiscalização, esse sim, de carreira, de longa carreira ali do Banco Central e também um profissional extremamente reconhecido e técnico. Beto, o Cristiano Vilela está aqui comigo, ele também vai te fazer algumas perguntas. Beto, bom dia, satisfação falar com você novamente. Beto, podemos dizer que Galípolo ele vai para um estágio probatório, pensando aí em uma futura e eventual indicação na condição de presidente do Banco Central para a sucessão de Campos Neto? Podemos. E esse probatório, na verdade, eu acho que vai ser uma grande aula. Ele tem 1 ano e meio ali para aprender com o padrinho dele, tá? Que é o Roberto Campos Neto. Então, e vai ser um grande aprendizado, porque ele vai sentar ao lado de um dos maiores e mais respeitados presidentes do Banco Central que esse país já teve e que fez e conseguiu modernizar essa autarquia de uma forma elogiada em todo o mundo, tá? Então, eu fico tranquilo dele sentar ao lado do presidente atual e, apesar de não ser, obviamente, nem poderia ser uma voz agora do Haddad de mencionar isso, ele não mencionaria isso de alguma forma,
mas é o que está sendo desenhado, sim, assim, não dá para esconder isso. Com isso acontecendo, tá? O que a gente pode esperar? Não muita coisa em relação a mudanças, tá? Porque são 9 votos ainda, a gente tem um corpo técnico muito grande, a gente tem um corpo muito técnico dentro desses 9 votos, e também porque o Banco Central, ele guarda ali uma tradição e um estatuto também que tem tradição de muitos anos, que vem antes mesmo da própria independência do Banco Central brasileiro, ainda antes da própria criação do Banco Central, ainda como SUMOC, essa instituição guarda uma tradição de ser uma instituição extremamente técnica, tá? As poucas vezes, por exemplo, como eu citei aqui em 2011, 2012, onde se tentou alguma, vamos chamar assim, de aventura monetária, essa aventura monetária não foi na canetada, ela foi a partir de uma ideia que se tinha, que o próprio mercado, uma boa parte do mercado concordava, o mundo também era alinhado de que a inflação havia praticamente acabado no mundo inteiro e que se tentou reduzir a taxa de juros para fomentar uma liquidez no mercado que não veio. Então, espero que a gente tenha aprendido com isso e que não faça isso de novo, que agora entre, assim, de fato, um Banco Central que entenda que reduzir taxa de juros somente quando os próprios agentes que criam essas expectativas de inflação também estejam alinhadas exatamente ao que o presidente do Banco Central faz. É importante mencionar uma coisa fundamental, assim, a própria América Latina sempre foi um exemplo de independência do Banco Central, tá? E aqui eu estou citando poucos países, como Brasil, Uruguai, Peru e Colômbia, por exemplo, salvo algumas exceções aí, tá? Como a Argentina. Mas onde é que moram os nossos desafios agora? É do outro lado do espectro, é lá no lado do governo, principalmente no arcabouço fiscal, nas reformas e na reforma tributária, principalmente. Então, a locomotiva de desenvolvimento, se a gente tiver, de crescimento também, não vai vir tanto do Banco Central. O Banco Central, o que a gente está descobrindo agora, o brasileiro comum está descobrindo agora, é que mesmo com a independência do Banco Central, as pessoas estão tomando certas surpresas, assim, poxa, como é que o presidente pode nomear diretores lá dentro? Como é que o presidente pode mudar a meta de inflação? A gente está descobrindo que o Banco Central não é tão independente assim, porque, na verdade, o Banco Central tem uma independência operacional, tá? Ele tem uma independência de colocar a inflação na meta, no horizonte que ele determinou, que eu chamo de horizonte, o horizonte técnico dele, que é de 2 anos, tá? Então, é preciso que o governo também esteja alinhado e essa interlocução do Galípolo vai ser muito importante também. Fato é que esses 2 nomes ainda precisam passar por uma sabatina no Senado, né? E a gente vai aqui aguardar e trazer, claro, todas as informações sobre essas indicações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para o Banco Central. Conversamos com o economista e sócio da Nomos, Beto Saadia. Muito obrigada mais uma vez por atender no nosso pedido. Eu que agradeço. Vamos voltar agora direto